Ontem eu falava lá no nosso projeto missionário, lá em Palhoça, o coral estava lá, que tudo, na verdade, é uma preparação, né? E esses coralistas dedicaram suas vidas nesses últimos meses para estarem aqui todas as quartas-feiras. E ali, cada um com as suas limitações, com suas dificuldades, mas se entregaram de corpo e de alma para fazerem esse trabalho maravilhoso, né? Então, que Deus muito os abençoe e que vocês continuem sempre com essa garra, porque para colher algum tipo de resultado tem que ter um trabalho por trás, não é? Um plantio por trás. A vida é assim. Às vezes queremos conseguir as coisas sempre no estalar dos dedos, mas não é assim que funciona, não é? O agricultor vai lá e planta, e ara a terra, e dê um tempo, e prepara, e ele não fala, agora nasça. Ele tem que aguardar, não é? O seu trabalho, o trabalho que todos vocês realizam, é assim também. Cada um está colhendo o fruto daquilo que plantam. E isso leva tempo, leva dedicação. E vivam sempre nessa dinâmica divina, porque Deus fez assim, Ele levou 7 dias para preparar tudo e criar o que Ele tinha que criar. Então eu quero dizer que, como já disse, vocês, valeu cada segundo da dedicação de vocês. Que Deus continue sempre firme e fiel aí no caminho de vocês, para continuarem abençoando vidas, como tivemos hoje, nesta manhã, através dessa cantata de Natal intitulada O Amor Nasceu. E eu não preciso pregar aqui nesta manhã, mas eu quero deixar aqui só uma referência bem breve. E essa referência, ela está no livro, no texto que foi registrado por Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, versículo 15. Apenas este versículo. E aí, essa palavra, ela diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Um escritor britânico, professor que faleceu já em 2011, John Stott, ele disse assim uma vez: a principal característica dos líderes, prestem atenção nisso, dos líderes cristãos é a humildade. A principal característica. Não a autoridade, é a bondade, não o poder. Achei muito interessante essa frase dele. E essa frase nos reporta essa breve reflexão, que essa palavra que Paulo está dizendo ali a Timóteo foi escrita por uma pessoa que de fato merece aceitação. O apóstolo Paulo era um judeu. Ele era da seita dos fariseus. E ele participou lá quando aquele jovem diácono estava sendo perseguido. Ele perseguiu muitos cristãos. Mas ele entendia, o Paulo, à época dele, que Jesus de Nazaré era um impostor, um mercenário.
Ele entendia que Jesus era um tipo de um falso profeta. E por isso ele perseguia os cristãos. E ele achava que as pessoas que seguiam Jesus, elas estavam iludidas em seguir Jesus. Que criam que ele era o Filho de Deus, e ele achava que essas pessoas estavam sendo enganadas. E esses cristãos já haviam começado a falar do nascimento de Jesus, a comentar. A comentar que ele tinha nascido de uma virgem chamada Maria e que ele era o Filho de Deus e que fora concebido pelo Espírito Santo no ventre daquela mulher. Entre os judeus circulava essa história. Jesus ele vinha de um relacionamento de Maria com um soldado romano. Era a narrativa. Para camuflar o que... Olha. E que Jesus tinha nascido assim, de uma forma ilegal. Fora do casamento. Uma relação pecaminosa. E que depois começaram a dar a ele esse título de status de Deus. E que eles inventaram essa história, que tinha nascido de uma virgem e que tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Assim, Paulo, ele não acreditava na história verdadeira de Jesus e ele perseguia cristãos. Ele perseguia o máximo que ele podia. E ele ia de cidade em cidade, descobrindo onde cristãos estavam. E ele matava esses cristãos em nome das autoridades que ele ia e prendia essas pessoas e levava para Jerusalém. Para quê? Para que essas pessoas fossem torturadas. Saulo estava presente, deu seu voto a favor, quando inclusive segurou as roupas daqueles carrascos que apedrejavam o Estevão até a morte. E um dia esse Saulo, ele que não acreditava em nada disso, a respeito do Jesus que nascera, e que estava ele a caminho lá da cidade de Damasco, e ele sabia que lá havia este grupo de cristãos. E ele estava, inclusive, com uma autorização nas mãos. Essa autorização era para prender aqueles cristãos que estavam em Damasco, levá-los para Jerusalém, para serem julgados, condenados, torturados, presos e, quem sabe, até mortos. E no meio desse caminho, uma luz brilhou no caminho de Paulo. Uma luz tão forte, mais forte do que o sol, que brilhava naquele dia. E aquela luz que brilhou, ele conta essa história pelo menos 3 vezes nos seus escritos, a respeito desse incidente que aconteceu com ele. Ele diz que essa luz brilhou ao redor dele e era tão intensa que eles caíram dos seus cavalos, as pessoas que estavam junto com ele. E aquela escolta ali, que estava junto com Paulo, era para prender cristãos. Ele ouvia uma voz naquele momento que disse para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Essa voz era a voz de Jesus. E Paulo perguntou:
quem és tu, Senhor? E ele ouviu: sou eu, Jesus, a quem tu está me perseguindo, a quem tu me persegues. E Jesus então disse para ele: entra na cidade de Damasco, e lá vão dizer para você o que você tem que fazer. E agora o antes perseguidor tem uma transformação de vida no encontro com o Mestre Jesus. Este que antes era incrédulo, que era um tipo perseguidor contumaz de cristãos, passa a ser um dos cristãos. Esse que acreditava naquelas lendas, naquelas narrativas, naqueles boatos sobre o nascimento de Jesus, ele agora se torna o maior pregador, ensinador, mestre e defensor de Jesus. Porque fora transformado. Você já foi transformado porque teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Porque se você se encontrou com Jesus de fato e de verdade, você foi transformado. Porque é impossível passar pelo crivo de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Paulo, agora, outro homem. Ele agora reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe agora que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem chamada Maria. E ele entende qual foi a razão pela qual Jesus veio ao mundo. E entre muitos textos, ele escreve este aqui. Ele diz para Timóteo: essa palavra que eu vou te dizer, ela é fiel e digna de toda aceitação, porque eu sei o que eu estou falando. Eu passei por essa experiência, eu entendi perfeitamente quem é esse Jesus. E aí ele escreve assim: Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Com um propósito. Ele não veio só nascer numa manjedoura para a gente achar bonito no Natal, mas ele veio com algo muito além do que isso. Ele veio ao mundo, o texto diz, para salvar pecadores, e ele vai dizer, dos quais eu sou o principal. Agora o grande perseguidor é o maior proclamador e anunciador da razão pela qual um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E este é o significado do verdadeiro Natal. O significado do Natal é esse. É o que a Bíblia ensina do começo ao fim. Natal é muito mais do que um período, a época do ano, onde nós nos congratulamos, trocamos presentes, ficamos alegres, vamos visitar nossos familiares, colocamos uma árvore tão linda como esta que está aqui. Linda essa árvore, né? Maravilhosa, muito bela. Faz parte. As luzinhas acesas, piscando, fazem parte da nossa cultura. O Natal, principalmente, ele vai ser a explicação de Jesus Cristo, que veio ao mundo. Ou seja, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, como eu, como vocês. Todos que estão aqui nesta manhã, eu me incluo aqui, homens e mulheres, idosos e crianças.
pobres e ricos, letrados ou iletrados, cultos ou não tão educados, sem nenhuma exceção, não só aqui neste nosso mundo, somos todos pecadores. Quebramos a lei de Deus, ofendemos o Pai. Fazemos o que não devemos fazer muitas vezes. E o resultado disto é que nos tornamos carentes da salvação, da graça de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, do abraçar de Deus para nos resgatar. Exatamente porque o mundo todo está nessa situação. Mas tem mais. Nós não somente somos pecadores, mas também nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Porque se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, não haveria motivo desse Cristo que veio e nós celebrarmos o seu nascimento, o aniversário do seu nascimento. Esta é a triste realidade, né? Não somente somos culpados, mas nós somos impotentes para fazer alguma coisa com relação aos nossos próprios erros. Jesus sofreu as penalidades todas dos nossos erros, bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, experimentou na sua alma o inferno que nós merecíamos, carregou por nós o que nós deveríamos ter carregado. Esse é o significado da vinda de Jesus. E isso é Natal. Mas quando Paulo diz que ele veio ao mundo para salvar nós como pecadores, ele está dizendo que agora, Paulo, ele estava considerando, olha, ele veio para salvar, do qual eu sou o principal pecador. Agora, se Paulo é o principal pecador, onde que eu me situo nisso? Né? Se ele, o apóstolo Paulo, é o principal pecador, então quem sou eu? Um pecador incrédulo, blasfemo, uma pessoa... Ele estava dizendo isso, ele estava, na verdade, encorajando os cristãos e dizendo, olha, eu fui um perseguidor, eu maltratei, eu torturei, eu corri atrás de cristão para todo lado para matar, para levar para Jerusalém. É nesse sentido que ele está falando. E ele está dizendo, como que pode Cristo me salvar de uma pessoa como eu que persegui, eu xinguei, eu levei as últimas consequências, cristãos. Como é que pode Jesus olhar para mim e ter misericórdia de mim? Eu sou o principal. É isso que ele está dizendo. Eu não sei que avaliação que você faz de você mesmo. Talvez você pense que seja uma pessoa boa e que há gente pior do que você. Eu quero lhe dizer que aos olhos de Deus, você é errante como qualquer outro. E que você está debaixo da ira de Deus. E que a sua única esperança não é você mesmo. A salvação, ela não pode vir de dentro de você. Ela tem que vir de fora. Alguém tem que lhe salvar. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré, que está presente conosco aqui nesta manhã. O Filho de Deus, o verdadeiro Deus, que veio salvar pecadores. Eu gostaria que nesta manhã você examinasse a sua própria vida e que você estendesse ou entendesse o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Ele veio para esse momento, veio para
nos alcançar nesta manhã. Gente como eu e você. Natal é Jesus que não deu os seus bens aos homens porque ele não os tinha para dar naquele momento. Mas ele entregou a si mesmo por todos nós. Ele é o verdadeiro presente de Natal. Jesus. E nessa manhã, você creia, você receba como seu Senhor e seu Salvador. Receba o perdão, para que nos dias que você tem aqui neste mundo, antes da morte, você possa viver para esse Jesus que veio ao mundo. Servi-lo, anunciar o seu nome a outras pessoas que precisam da mesma salvação que você um dia recebeu. O presente de Deus. Jesus veio, isso é Natal. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Que Deus abençoe e que vocês todos tenham um verdadeiro, maravilhoso e feliz Natal. Amém?